que algumas salas parecem tão bonitas mesmo sendo simples, enquanto na sua parece que tem alguma coisa errada? Talvez não seja falta de organização, móveis novos ou decoração cara. Nada disso. E sim detalhes que foram ficando tão comuns que você já nem percebe mais, mas que deixam sua sala de estar com aquele visual pesado, sem graça e até meio improvisado. E eu sei, algumas coisas desse vídeo podem até te incomodar, porque talvez você tenha exatamente isso aí na sua casa agora. E olha, as últimas são as mais polêmicas. Eu sou a Fábia do Decore com Alma, e esse é mais um episódio do Você Decora. Olha essa sala aqui, ela não tá bagunçada e nem feia, mas tem um erro que quase ninguém percebe: ter tudo da mesma cor. Para esse exemplo, vamos falar do marrom. Ele pode ser lindo e super aconchegante. O problema é quando ele aparece em tudo. Tá no sofá, tapete, cortina, almofadas. Aí a sala parece menor e, acredite, até mais escura. Mas calma, o problema não é a cor, é quando ela aparece sozinha, e isso vale para qualquer cor. Então, como resolver isso? Aqui bastam 4 coisas de cores diferentes. Pode ser uma manta, um tapete, almofadas e plantas. Se você quer iluminar, escolha bege e creme. Se quer mais aconchego, terracota e mostarda funcionam super bem. E se gosta daquela sensação fresca de casa elegante, o verde oliva e o verde sálvia ficam lindos. E se o piso também for escuro, um tapete claro já muda muito. Mas fica de olho na mistura de cores, hein? O marrom, por exemplo, pode ficar pesado quando aparece junto de preto demais, cinzas muito fechados, ou cores muito vibrantes como o vermelho forte e o azul muito escuro. Parece detalhe, mas é justamente isso que deixa a sua sala mais leve, iluminada e aconchegante. E já que a gente falou do chão, o próximo erro quase todo mundo tem em casa e ninguém percebe. Sabia que o tapete não é só para decorar a sala? Ele serve para delimitar o espaço, dar sensação de ambiente maior e até ajuda a abafar o barulho da sala. E isso é ótimo para quem mora em apartamento. Mas quando ele é muito curto e fica solto no meio do espaço, parece que a decoração não terminou. Uma dica de design: para um tapete funcionar bem na sala, quem senta no sofá deve conseguir apoiar os 2 pés inteiros em cima dele, com folga. E cuidado, ele também não deve ser grande demais a ponto de esconder todo o piso. Mas e aí, qual modelo escolher? Tem gente que adora tapete peludo, e tá tudo certo. Mas esses modelos de pelo muito alto, apesar do conforto, muitas vezes deixam um visual mais pesado e ainda acumulam bastante poeira. Se você quer descomplicar e ter uma sala simples e elegante, prefira modelos mais baixos e com textura discreta. Espera, isso não quer dizer que você não possa usar crochê, estampas ou até um tapete mais felpudo. Tudo depende do estilo da decoração. Boho, moderna, vintage, tá vendo como a ideia muda? Mas eu vou te falar, tapetes lisos e em cores neutras costumam ser muito mais fáceis de combinar. Tapete resolvido, agora olha para sua parede, porque o próximo erro quase toda a sala tem, hein? Os quadros decoram a sala. Isso não é novidade. Mas será que os seus estão valorizando o ambiente ou atrapalhando sem você notar? Quase sempre vejo isso nas consultorias. Quadros pequenos demais, muito afastados, muito altos ou desalinhados. Se o sofá é grande, um quadro minúsculo como esse simplesmente some. E quando a parede é enorme e tem um quadrinho sozinho, ela parece ainda mais vazia. Mas existe uma regra simples. O centro do quadro costuma funcionar melhor na altura dos olhos. E se forem vários, eles precisam conversar entre si como uma composição só. Para quem não quer furar a parede ou mora de aluguel, também funciona muito bem apoiar os quadros numa prateleira só. Assim, quando enjoar, fica mais fácil trocar e testar novas combinações. E aí vem a dúvida que muita gente tem: que tipo de quadro usar? Bom, isso depende muito da sensação que você quer criar na sala. Se a ideia é trazer calma e leveza, quadros de arte botânica ou paisagens naturais funcionam muito bem. Se a sua decoração é mais moderna, quadros abstratos e geométricos ficam lindos. E se você quer um visual mais sofisticado, fotos em preto e branco ou imagens em tom sépia combinam com quase tudo. Agora, uma dica pessoal de decoração: foto de família costuma funcionar melhor em corredores, quartos
e em porta-retratos. Na sala, normalmente, vale mais a pena deixar o destaque numa composição decorativa principal. Antes da dica 4, me conta, você prefere um quadro grande ou vários quadrinhos assim? O sofá é o maior móvel da sala e existe um detalhe que muita gente não considera na hora de comprar: os braços muito grossos. Sabe aquele sofá com laterais enormes, volumosas, quase do tamanho de um puff? Não é exagero. Se o seu é assim, calma. Daqui a pouco eu vou te mostrar como melhorar isso. Eu sei que ele parece super confortável na loja, mas quando chega em casa, principalmente numa sala pequena, ele acaba pesando o ambiente inteiro. E aqui está o problema. Quanto maiores os braços, menos espaço útil sobra para sentar e mais espaço o sofá ocupa. Ou seja, ele parece enorme, mas entrega menos conforto do que deveria. E isso deixa a sala com aquela sensação de ambiente apertado e até um pouco antigo. Se sua ideia é modernizar, os modelos mais atuais costumam ter braços mais finos e um design mais limpo que combina com praticamente qualquer estilo. Isso deixa o sofá mais leve visualmente sem ocupar tanto espaço. Você pode até pensar: ah, Fábia, mas eu não vou trocar o meu sofá agora. E nem precisa. E se eu te disser que o seu sofá que tem braços grossos pode ser suavizado? Uma forma simples é tirar o excesso de cima dele, como almofadas demais, porque elas aumentam ainda mais esse volume. Outra dica que funciona muito é usar uma mesa lateral mais leve ao lado dele. Pode ser metálica, vazada ou com tampo fino. Isso quebra aquele bloco pesado e equilibra melhor a decoração da sala. E se o sofá for muito escuro? Uma manta clara, uma planta alta ao lado e um tapete claro ajudam muito, porque tudo isso faz o sofá parecer mais leve dentro do ambiente. Parece detalhe, mas muda bastante. Se até aqui você já identificou alguma coisa aí na sua sala, aproveita e deixa o like, porque isso me mostra que vale a pena continuar com essa série. E já que estamos falando de móveis, o próximo erro costuma ficar bem na frente do sofá. Qual desses dois racks você prefere? O 1 ou o 2? Se você escolheu o 2, atenção! Esse modelo aberto costuma dar bem mais trabalho na decoração. Confia em mim. Eu sei que eles são bonitos e muita gente gosta, mas quando tudo fica exposto, qualquer baguncinha aparece. E esconder os fios vira quase uma missão impossível. Se o seu for assim, vamos camuflar o que não precisa fazer parte da decoração. Para isso, use cestos ou caixas organizadoras bonitas para guardar cabos, controles e tudo mais. Feito isso, agora vem uma dica que também funciona muito bem para estantes. Olha para a parte de cima do móvel. Uma coisa muito comum é encher o rack com vários objetos pequenos, todos da mesma altura. E sabe o que deixa a decoração mais bonita? É variar. Pode ser um vaso alto, um quadro apoiado, uma planta. Isso já cria muito mais movimento visual. E tem um detalhe que quase ninguém aproveita: o fundo do rack. Se a parede atrás dele está neutra, experimenta pintar só essa faixa com um tom diferente. É simples, é barato, mas muda muito a decoração. Resolvida a baguncinha, agora vem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz a sala parecer muito mais aconchegante também. Deixa eu te perguntar, sua sala tem cortina longa? Se sim, ótimo! Mas tem uma coisa muito comum que atrapalha bastante o visual: aquelas cortinas blackout plásticas, que quase parecem uma lona. Eu sei que elas ajudam no bloqueio da luz, mas vamos combinar. Elas tiram todo aquele aconchego que a gente espera de uma sala bonita. Se você puder escolher, vai no tecido. E nem precisa ser caro. Pode ser um tecido leve, com caimento bonito. Isso já muda tudo. Vou deixar a minha curadoria aqui nesse QR Code. Depois dá uma espiadinha nas decorações que eu selecionei. Aí tem um truque simples. Se você precisa escurecer bem o ambiente, tudo certo. Faz um forro por trás com um blackout e deixa na frente uma cortina bonita aparecendo. Porque cortina não serve só para tampar a janela. Ela ajuda a vestir o ambiente e deixa a decoração mais elegante. E agora eu vou entrar numa polêmica, porque tem uma coisa que muita gente usa tentando proteger o sofá, mas que sem perceber acaba derrubando o visual da sala inteira. Me conta aqui se você concorda comigo. Talvez você discorde de mim nessa: usar ou não capa de sofá. E antes de qualquer coisa, eu entendo quem usa. Às vezes é necessidade.
Tem criança pequena, tem pet, ou o sofá já tá gasto, e a capa vira a solução mais prática. O problema não é usar a capa. O problema são aqueles modelos largos, enrugados e chamativos demais. Porque aí acontece uma coisa: a sala nunca parece realmente arrumada como você quer. Se é necessário usar uma capa, o segredo é escolher uma que vista bem o sofá, sem excesso de tecido e com uma textura bonita. As melhores costumam ser aquelas de tecido mais encorpado, com a aparência mais próxima do estofado de verdade. E sim, eu sei que elas costumam ser mais caras, mas vale mais a pena esperar um pouco e comprar uma boa do que pegar uma capa barata que fica escorregando e dura pouco no dia a dia. E agora falta um detalhe que muita gente esquece, mas que sozinho consegue mudar a sala inteira. E para fechar, olha para o teto da sua sala. Tem só aquele pontinho de luz no meio? Se tiver, calma. Ele funciona, mas dificilmente valoriza a decoração, porque ele é básico e quando a sala tem só essa luz, ela fica sem destaque. Agora olha como um lustre muda isso. E nem precisa pensar naqueles modelos enormes, caríssimos e de novela. Nada disso. Hoje existem lustres lindos e acessíveis. E os modelos são modernos, minimalistas, metal, fibra natural. O lustre funciona como um acessório bonito numa roupa. Ele chama a atenção do jeito certo e deixa o ambiente muito mais interessante. Se sua sala é pequena, escolha modelos mais leves e sem exagero. Se ela for maior, dá para usar um pouco mais e usar uma peça que realmente vire destaque. E se você acha que lustre é bobagem, eu vou te provar. Olha essa sala com um paflon comum. Agora olha essa mesma sala com um lustre simples e bonito. Parece mágica, né? Mas muda muito. E percebe uma coisa? Nada do que eu te mostrei aqui exige uma grande mudança, porque muitas vezes uma sala bonita não é a mais cara, é a mais bem pensada. Quando a gente fala de decoração pobre por aqui, nunca é sobre dinheiro ou classe social. É sobre escolhas visuais. E nisso eu posso te ajudar. Às vezes uma sala simples, mas bem pensada, fica muito mais bonita do que um ambiente caro e com excesso de coisas. E é exatamente essa a ideia da série. Te mostrar o que realmente transforma cada espaço da casa sem precisar gastar uma fortuna. Agora me conta com sinceridade, qual desses erros sua sala tem? E me diz, no próximo episódio você quer quarto ou banheiro? A playlist da série já está aparecendo aqui na tela. Continua comigo no próximo vídeo. Até mais!